extremamente complicado quando a gente fala nessas situações de eleições. O que eu quero trazer para vocês? Fiquem atentos, busquem a informação. Recebeu algo no WhatsApp, no e-mail, viu algo no Instagram, Facebook, TikTok. Pesquise, não acredite, pelo amor de Deus, não acredite na primeira coisa que chegar para você e não repasse. Então, se você ficou curioso o que a IA pode fazer nas próximas eleições, te convido a assistir esse vídeo. Roda a vinheta. Resenheiros e resenheiras, inteligência artificial e o potencial que ela tem para manipular eleições. A gente sabe, não sei se vocês aí têm conhecimento, mas há alguns anos atrás, nas últimas eleições dos Estados Unidos, onde o Donald Trump foi campeão, muito se debateu, né? E depois de um tempo veio o escândalo da Cambridge Analytica, que na verdade foi uma empresa por trás de toda uma manipulação de mídia social, de Facebook, e que impactou e que podemos até falar que gerou o resultado das eleições, Thiago? Acredito que sim. Inclusive, no Netflix tem um documentário que fala sobre esse escândalo e eu acho que é muito interessante a gente assistir. Naquela época, a inteligência artificial ela não era tão evoluída ou ela não estava num hype como a gente tem hoje. A gente tinha outros movimentos, outras situações que possibilitaram, então, a manipulação de dados, a sugestão, digamos assim, de informações a determinados públicos. Isso ainda é possível? Sim. Só que com a inteligência artificial, você tem um campo muito maior onde isso pode ser explorado. Por exemplo, com a inteligência artificial, seria possível você criar um vídeo de, por exemplo, o Donald Trump falando sobre uma determinada situação na qual ele não concorda. Ou, muito pelo contrário, você poderia criar um vídeo de um adversário ou de quem quer que seja, colocando aquela pessoa numa situação onde ela possa perder votos ou ganhar votos, a depender de cada caso. Então, as possibilidades de manipulação, elas são muito maiores. E com eleições nos Estados Unidos, Índia, México e até mesmo o Brasil, os tribunais eleitorais, eles estão se posicionando e estão buscando regulações para acompanhar o uso dessa inteligência artificial, desses deepfakes, para tentar evitar que isso aconteça. Tiago, por mais que a gente tenha regulação, por mais que a gente tenha, se usou inteligência artificial, o deepfake ele vai ser proibido, galera. Ele vai ser proibido, não tenham dúvidas sobre isso, porque você consegue, assim, muito realisticamente falando, no mundo digital, colocar pessoas em situações extremamente constrangedoras. Então, o deepfake ele vai ser proibido, isso não tem dúvida. Agora, o uso de IA pode ser para o bem e para o mal. Isso tem que ficar claro nas propagandas. Entretanto, a gente não sabe como vai ser isso. E outra, por mais que você tenha uma regulação, nem sempre quem quiser seguir aquela regulação vai seguir. Vão ter certamente situações onde a gente vai ter crimes durante essas eleições usando inteligência artificial para buscar manipular resultados. Podemos ter criação de candidatos falsos, podemos ter criações de situações falsas, podemos ter manipulação de votos a partir dessas situações. Eu vou trazer um caso aqui para vocês de um deepfake que foi utilizado na África do Sul, onde a gente tinha vídeos que indicavam um falso apoio do ex-presidente norte-americano Donald Trump a candidatos no país. Então, mostrava o Donald Trump falando daqueles candidatos. Isso, obviamente, por uma parte da população que às vezes tivesse uma certa afinidade com o Donald Trump, seria legal para o candidato. Outros, ou a população ali que não tivesse essa afinidade, e aí vai depender muito de cada caso. Então, é possível essa manipulação? Sim. O próprio candidato dos Estados Unidos também ela foi manipulada no Paquistão para dizer que ele tiraria da prisão o ex-primeiro-ministro Imran Khan. Então, tudo manipulado, tudo para atingir a imagem daquele candidato ou daqueles candidatos que tiveram aquela situação ali exposta. Na verdade, exposta não, porque não foi uma situação real, e sim uma situação criada a partir do uso de inteligência artificial e do deepfake. Olha só, em Bangladesh teve um outro caso onde foi criado um vídeo
utilizando técnicas de IA e de deepfake para simular que 2 candidatos que estavam naquela corrida, naquela disputa eleitoral, no dia das eleições eles tivessem desistido. Então mostra os 2 candidatos no dia das eleições desistindo. Ou seja, no dia que os eleitores iam à urna, vem um vídeo de 2 candidatos, 2 possíveis candidatos que poderiam estar ou não bem nas campanhas, mas que impactariam certamente aquelas eleições, eles desistem. Quando na verdade não aconteceu essa situação, foi deepfake puro, na veia, atuando. E aí uma outra situação totalmente diferente de um pouco do que a gente está falando aqui, na Bielorrússia, você teve um candidato criado a partir da ferramenta da OpenAI, o ChatGPT. Essa criação, ela foi como uma forma de denúncia, de oposição, de protesto, melhor dizendo, uma vez que a eleição foi considerada fraudulenta. E aí o líder da oposição, eu não vou saber falar esse nome aqui, Sviatlana Tsikhanouskaya, ela falou assim, ele é mais real do que qualquer candidato que o regime tem para oferecer. E a melhor parte, ele não pode ser preso. Então a situação estava tão feia nessas eleições fraudulentas que um candidato criado a partir de uma IA é melhor do que os candidatos que a gente tem no mundo real. E aí aqui no Brasil, o TSL já se posicionou em algumas situações. Então, por exemplo, algumas regras que ele já falou, né, já estipulou, já publicou. Primeira, exigir a identificação de conteúdos produzidos a partir de IA, restringir o uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha. Ou seja, eu não posso ter um chatbot ou um avatar intermediando a comunicação da campanha, que não poderá simular interlocução com pessoa candidata ou outra pessoa real. Inclusive, um caso, o uso de IA foi que uma candidata, para se preparar para os debates, ela colocou ali todas as informações, todas as bases de dados, todas as informações que ela precisava e ela interagiu com aquela inteligência artificial, com aquele chatbot, em forma de perguntas e respostas, provocações. Então foi um caso positivo, bem legal para ela se preparar, assim como no caso aí do protesto que eu mencionei ainda há pouco. E outro ponto aqui que eu falei, veda o uso de deepfake, conteúdo formado por áudio, vídeo ou combinação de ambos que tenha sido gravado, gerado ou manipulado digitalmente, ainda que com autorização para criar, substituir ou alterar imagem ou voz da pessoa viva, falecida ou fictícia. A proibição vale para conteúdos que prejudiquem ou favoreçam candidatura. Então, é um campo enorme de possibilidades quando a gente fala no uso da IA, e aí voltado para esse tipo de processo, que é um processo eleitoral, que querendo ou não, impacta você aí do outro lado. Fiquem ligados, fiquem ligados. Pessoal, aqui na descrição eu vou deixar uma série de canais parceiros que eu tenho certeza que você do outro lado vai se amarrar, você vai adorar, você vai engajar, vai curtir, vai assim, alucinar no conteúdo dessa galera. A Liga dos Anões. Dá uma força pra gente, se inscreva nos canais, se inscreva aqui no Resenha Direito pra gente continuar crescendo. Além disso, Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil, cola lá neles e se inscreve pra gente fechar. Uso de deepfake, extremamente complicado. Uso de IA, extremamente complicado quando a gente fala nessas situações de eleições. O que eu quero trazer para vocês? Fiquem atentos, busquem a informação. Recebeu algo no WhatsApp, no e-mail, viu algo no Instagram, Facebook, TikTok. Pesquise, não acredite, pelo amor de Deus, não acredite na primeira coisa que chegar para você e não repasse isso. Se você for repassar, primeiro valide se é verídico ou não. Porque apesar da gente ter regras, apesar dessas regras ainda estarem em construções, ainda que existam regras mínimas, vai acontecer, galera. Vai acontecer o uso de deepfake, de IA, para ir em prol de um, em prol de outro. Não estou defendendo nenhum lado aqui. Eu estou dizendo que vai acontecer. Ainda mais quando você usa Facebook, Instagram, TikTok. Há algoritmos por trás de toda a tecnologia. De forma, em muitos casos, obviamente, se você procura, e eu vou falar aqui um conteúdo, por exemplo, mais de esquerda, ele vai te ofertar conteúdos mais de esquerda e ofertar conteúdos que denigram a imagem da direita ou do candidato A, B ou C. Se você é de direita e procura conteúdos de direita, ele vai te ofertar esses conteúdos e assim sucessivamente. Se você é do centro, também. Se você busca palavras X, Y, Z, ele vai fazer essas amarrações. A tecnologia ela vem para te colocar numa bolha, pessoal. Então, fiquem ligados e abram esse horizonte. Quebrem, estourem essa bolha. Sempre busquem saber se aquela informação é real, seja do lado A, B, C, D, E, F, G.
pensem em vocês, pensem no país de vocês, pensem no futuro de vocês e dos seus filhos, familiares, que seja. Mas sempre tenham em mente, validem as informações, pesquisem e não simplesmente repassem, não simplesmente acreditem. Aqui a gente quer trazer insight para você pensar fora da caixa, insight para você ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor e, obviamente, não ser manipulado. Fechou? Era isso que eu queria trazer para vocês. Valeu e até a próxima.